Até porque também botaram o teclado para trás. Ei, som, ei. Teste. Som. Som, teste, som. Ei, som. Testando som. Ei, som. Ei. Som. Boa noite, amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé. Na Bíblia diz em Filipenses 3:11: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado pelo ungido Yeshua. Irmãos, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial do eterno ungido Yeshua. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, Pai, essa noite, te adorando, Pai. Te agradecemos, Pai, por ter chego aqui em segurança, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco hoje, Pai, através dos louvores, através da palavra, Pai.
Te pedimos, Pai, que o Senhor possa falar conosco, Pai, hoje. Em nome de Jesus, amém. Suas palmas. Avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Mais alto, eu já queimei as fontes com o passado, e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Declare: estou subindo para um lugar mais alto. Já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, e eu não me desvio nunca mais. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Glória a Deus. Oh, Pai. Aleluia. Oh, Deus. Nós te adoramos, Pai. Nós estamos aqui, Pai, nos humilhando, Deus.
diante da tua presença, Pai. Derrama o teu Espírito sobre nossas vidas, derrama a tua unção, Pai, sobre nossas vidas. Quem conhece, canta comigo assim, ó. Nesse lugar, vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do seu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do seu querer, toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos. Mas vale um dia. Vale um dia no centro do seu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Diga bem forte, a minha fonte. A minha fonte é o teu amor. Minha herança é o seu. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu
centro do seu querer e toda a vida. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte, a minha colheita és tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus lindo e maravilhoso. Deus é lindo. Lindo é o nosso Deus. A onipotência, a onipresença. Ai, de Deus é tremendo em nossas vidas. Ele nos conhece. Ele nos sonda o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe como você chegou aqui nessa noite. Aleluia. Faça dessa canção uma oração para a sua vida. Aleluia. Seja sincero diante dele nessa noite. Entregue tudo ao altar do Senhor nessa noite. Aleluia. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar nos teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os teus dias, que a vida e para a morte eu vou andar com Deus. Ele te conhece, o Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Separou, marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me derramar, me entregar os teus planos, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pelo sol. Sabe todos os teus dias, está vivo e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Separou, marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Separou e marcou no seu altar para servir. Só a igreja dizendo: o Senhor conhece os que são seus. Ele escuta a voz sincera do seu coração. Marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece
assim: eu não preciso transformar, que no deserto tu estás. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Não troco nossa comunhão, palácios como um deserto. Por isso resistindo estou, e quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Tira a dor. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei, é mais que estratégia. Eu posso não. Eu sei chegar ao fim. O quê? Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer
digno. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar nesse clima de adoração. E eu te convido a continuar adorando ao nome do Senhor, porque Ele está aqui nesse lugar. E até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Pai nosso no céu, diga pra Ele. Teu reino se abra o céu e o teu reino
cantando para o Senhor. Que Ele cresça e eu diminua. Aleluia. Há um objetivo para nós dizermos isso. Nós precisamos declarar que o Senhor cresça e que nós diminuamos nessa noite e todos os dias, Senhor. Então use todo o seu fôlego para cantar a Ele nessa noite. Que Ele cresça. Servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranga com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. De todos os irmãos, que Ele cresça. Diga isso. Oh, que Ele apareça mais forte, vai, com a sua glória, infinita humildade. Servo de todos os adora Ele. Seja a honra, a glória tua, Senhor. Mais forte essas palmas. Tua honra, tua glória, teu louvor. Obrigado, Deus, por essa noite excelente. Diga um amém bem forte. Graças a Deus. Dê um beijo, um abraço nesse colega. Diga a ele: Jesus te abençoe rica e abundantemente. Graças a Deus. Amém. Boa noite, queridos. Deus te abençoe. Temos um culto de excelência nessa noite tão especial que está reservada para cada um de nós. Cadê o pessoal do anúncio? Venha cá, por favor. Aleluia. Boa noite, família Nova Vida, tudo bem? Amém. Vamos lá, terça-feira, culto da família às 19h30. Quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, às 8 da manhã. Quinta-feira é a última quinta-feira da temporada profética, tá? Então, espero que todos estejam aqui. Tem sido bênção essas quintas-feiras e nós vamos ter um pastor convidado, tá? Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical às 8h30. E às 10 horas o culto matinal, às 18 horas o culto, o qual estamos todos fazendo parte. Gente, dia 29 também, próxima sexta, tem o nosso culto de casais, tá? Quem vai ser o pastor convidado é o pastor Denilson Lopes e o tema é Todo Dia é Dia. Amém? Venham, convide um casal para estar conosco nessa próxima sexta-feira. Gente, também no dia 20 de outubro, 19 horas, é o nosso culto rosa. Cadê as meninas aí do culto rosa? Isso aí, vai ser muito bom, tá? Vai ser às 19 horas e nós vamos ter também uma pregadora de fora, é a missionária Lucilene Souza, tá? Então, dia 20 de outubro, todas as mulheres estão convidadas. Nosso culto infantil também, gente, dia 28/10, vai começar às 15 horas, a gente está preparando algo muito legal, não só para as crianças, tá? Então, eu peço que os pais venham também, porque vai ser bênção, tá bom? Essa camisa aqui, ó, as tias vão usar no dia. Então, a tia Kelly pediu para mostrar para vocês, porque o tema é Pare, Pense e Siga Jesus, tá? Então, quem tiver interessado, as tias do Geração Vida, final do culto, procurar a tia Viviane ou a tia Kelly. O valor da camisa é R$30, tá? Então, creio que todas deverão usar, porque para ficarmos uniformizadas no dia, vai ser bênção. Também, gente, 23/12, nosso passeio com batismo. O valor é R$100, mas o que você tem direito nesses R$100? A ida para o sítio,
sua entrada, seu café da manhã, seu almoço e aquele cafezinho top da tarde, né, pastor? Então, todos que tiverem interesse, vai ser um passeio com batismo e a nossa confraternização. Procurar o Cineia no final do culto, dê logo o seu nome. Gente, também as cestas básicas, quem puder nos ajudar. Assim, graças a Deus, eu acho que a gente tem que agradecer sempre ao Senhor, e eu tenho muito que agradecer à minha igreja, porque mais uma família não precisa mais da nossa doação. Então, também recebemos, eu e Tati, assim, um carinho muito grande dessa família, pedindo, né, para que eu passasse para a igreja. Os parabéns por todos que ajudaram. E, assim, esse projeto foi muito bom na vida dessa família, ajudou a não faltar nada. Então, nós, como igreja, fizemos isso na casa de uma família de irmãos aqui da nossa igreja. Então, eles também não precisam mais, e eu creio que muito em breve os outros também não vão precisar. Mas nós vamos continuar com esse projeto, porque eu creio que Deus também vai colocar pessoas para a gente ajudar aí no caminho, tá bom? Eu também estou precisando de valor, gente, 5, 10, 15, 20 reais também para a nossa festa do Dia das Crianças, porque a gente está com uma intenção de alugar uns brinquedos grandes, né, para colocar no nosso estacionamento. Então, assim, tudo isso tem um custo, né? E eu creio que, assim, os seus R$2, os seus R$5, os seus R$20 vai ajudar bastante, e os seus filhos ou netos ou sobrinhos vão ficar muito felizes com esse dia, tá? Outra coisa, sorteio da suíte do Encontro de Casais. O valor é R$100, gente. Quem ganhar vai ganhar uma suíte de R$3.200 para participar conosco lá no Encontro de Casais. Vão ser 3 dias de imersão e também de passeio, né, de diversão. Então, assim, creio que quem ganhar está ganhando, assim, algo extraordinário para o casal. Então, assim, é R$100. O sorteio vai ser no dia 8 aqui na igreja. Vamos ter outro sorteio. Esse é de R$10, também para a gente garantir que a gente consiga pagar tudo para a festa do Dia das Crianças, tá? O que vai ter esse sorteio? É uma cesta de chocolate com 60 produtos. Gente, R$10, uma cesta de chocolate com 60 produtos. Eu acho que o Geração Vida agora, ó, acabou aí com todo mundo. Então, quem também estiver interessado, procurar a mim ou a tia Viviane no final do culto, R$10, teremos 100 números aí para serem sorteados. Amém? Diácono Rogério vai falar um pouquinho de como foi bênção ontem também, nosso Festival da Primavera, e já tem gente pedindo outros. Então, Rogério, marca logo aí para dezembro. Amém. Amém, boa noite. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui mais na incumbência de agradecer tudo o que aconteceu ontem, né? Nós já tínhamos vendido, se eu não me engano, a Bia sabe mais certo, mas acho que foi no 95 ingressos, em torno de 95, acho. E já começamos a festa com essas vendas, então já tinha sido um sucesso. E nós trabalhamos bastante para fazer um festival. A gente poderia vender o pastel, botar lá uma tendinha lá, o pessoal sentar, comer o pastel e ir embora. Só que a gente quis criar um conceito de festival, de coisas aleatórias ali. Eu acho que o objetivo foi alcançado. As pessoas que foram, elas viram como foi. Foi uma festa legal, as pessoas, o som não estava tão alto, as pessoas podiam conversar, tinha jogos lá, arco e flecha, realidade virtual, pessoas dançando, outros jogando Uno do outro lado. Então, era essa a ideia de coisas aleatórias que a gente estava querendo buscar. E foi um trabalho muito excelente. Não foi um trabalho da juventude, foi um trabalho da igreja toda. E não tem como assim deixar de agradecer esse carinho que vocês tiveram com a gente, desde a compra do convite até o trabalho mesmo. Tem casais, pessoas que estavam lá, pais que estavam lá atrás, trabalhando, mas ralando mesmo. Não, você ficar nesse calor, gente, numa fritura ali, fritar, se a gente nós botamos 1000 pastéis. É muito pastel, né? E aí você ficar lá fritando aquilo ali, atendendo as pessoas, mas eles fizeram com o maior carinho, ninguém reclamou, não tinha ninguém assim, estava todo mundo ali participando ali também. Então, eu queria agradecer de todo o coração. Eu não tenho como pagar ninguém, não tenho como fazer, mas eu creio que Deus ele tá trabalhando na vida, né, da nossa igreja, das nossas famílias.
E eu acho que eu fico muito feliz quando eu vejo um pai trabalhando para que os jovens lá se interajam, eles venham ter comunhão, e ele ficando feliz porque ele não está se divertindo ali, mas ele está vendo ali a juventude ali, e é isso que eu enxerguei ali, e isso foi muito bom, muito bom. Obviamente, eu podia aqui falar nome por nome, mas eu ia falhar em algum momento, mas eu queria agradecer ao pastor Ney, que nos deu essa oportunidade, nos abraçou, chegou lá, dançou, passinho e tudo. Hoje ele estava todo quebrado aí. Mas, enfim, foi uma festa bonita, e eu queria que vocês aplaudissem a Deus pela vida de vocês, pela família. Obrigado. Mais importante disso tudo, né? Obviamente que a gente não faz nada por dinheiro, mas tinha um objetivo financeiro que era para uma coisa específica do acampamento jovem, e esse objetivo ele foi alcançado em nome de Jesus. Obrigado, gente. Amém. E a maior felicidade e alegria do povo, né? Eu pude participar, eu participo de todos, estou sempre juntos, né? E esse objetivo alcançado, esse objetivo, queridos, do valor financeiro de ontem, vocês vão ver, né, o que vai acontecer. Vai ser algo especial no nosso trabalho agora em novembro do acampamento da nossa juventude, né? Esse final de ano está lotado de coisas. Nós temos agora em outubro o nosso encontro de tratamento familiar, lindo demais. Temos o nosso acampamento da juventude, né? E no final do ano, já em dezembro, temos a nossa segunda lua de mel. E em dezembro temos a semana da virada. Gente, coisa louca. Tem muita coisa. A igreja está lotada de coisas assim que vai acontecer. Então é muito especial. Vamos fazer agora o último Strong Leader do ano. Vai ser bênção para a sua vida. Você obreiro, você companheiro. Vai ser muito legal. Temos algumas pessoas que nos visitam. Estamos visitando hoje. Tem o Leandro. Cadê o Leandro? Ô, Leandro, você pode ficar de pé, Leandro, por gentileza? Tem a Maria Lúcia. Cadê a Maria Lúcia? Maria Lúcia. Cadê você? Em cima ou embaixo? Ô, Maria Lúcia, obrigado. Tem a Nazaré. Quem é a Nazaré? Opa, fique de pé, meu amor. Obrigado por ter vindo. E tem a Cristiane. Cadê a Cris? Cristiane está ali. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez? Está aqui. Fique de pé um instante, rapidinho. Gostaria que a igreja desse um aplauso a Jesus. E você que está próximo aí, dê um abraço em meu nome, diga seja bem-vindo. Você pode fazer isso? Você, colega aqui da nossa igreja? Isso aí, ó. Cumprimente, dê um abraço. Ó, tá atrás de você um casal aí, ó, Franklin. Tá aí, ó, atrás de você. Cumprimenta aí, por favor. Isso. Legal. Muito bom. Temos pedido de oração do site da nossa igreja, daqui a pouco vamos orar. Nós vamos fazer agora a apresentação da Beatriz, depois eu vou fazer o nosso ofertório. Traz a Beatriz aqui. Nós vamos agora fazer essa apresentação. Se é a Beatriz, né? Fabrício é o pai, Ellen é a mãe. Eu sou avô já, né? Né, Bia? Ontem ela riu demais, eu dançando, né? Eu dancei a dança do Siri para você, né? Aí você riu demais, né? Fizeram pagar esse mico muito grande, não é verdade? Esse homem aqui tem um testemunho muito bom para contar para a gente. Vou dar aqui uns minutos para ele. Você vai ver que coisa legal. Falei com ele que não pode chorar. Boa noite, a paz. Eu resolvi escrever para não me alongar muito, né? E para não me perder nas minhas palavras. Eu contei para o pastor, no dia do nascimento da Beatriz, um testemunho que eu tive e gostaria de compartilhar agora. Há alguns anos, a Ellen estava reclamando de algumas dores no abdômen, e essas dores eram constantes. Nós fomos investigar e descobrimos um mioma. Confesso que, no primeiro momento, fiquei assustado, mas fizemos todo o acompanhamento direitinho, e a cirurgia para a remoção foi um sucesso. A orientação no pós-operatório era para que a Ellen suspendesse o uso do anticoncepcional. Aconteceu que, alguns meses após a cirurgia, a Ellen engravidou. Ficamos extasiados, contamos para pouquíssimas pessoas, somente para a família, e iniciamos o pré-natal. Porém, em um dos exames não houve o aumento esperado no nível de beta-HCG. A médica pediu mais 2 exames e foi confirmada a não evolução dessa gravidez. Alguns dias depois,
tivemos a pior noite das nossas vidas, com aborto espontâneo. Passado todo o trauma e o tempo necessário para a recuperação total da Ellen, nós decidimos que era hora de tentar novamente. Mas dessa vez, nós entramos no nosso quarto, dobramos nosso joelho e entregamos o nosso desejo para Deus. E orávamos constantemente para que Deus nos abençoasse com o filho. Só que de vez em quando eu me pegava pensando, será que Deus ouve nossa oração? Eu acho que todo mundo já teve essa dúvida ao menos uma vez na vida. Naquela mesma semana, uma amiga mandou um áudio para Ellen dizendo que teve um sonho em que a gente reunia a família e contava que estávamos grávidos. Mas disse que ficou receosa em contar isso para a gente. Ela assistiu o culto que foi feito no estacionamento da igreja, em que nós fizemos a abertura. E nessa abertura eu disse que essa igreja é terra fértil, e que foi aqui que eu casei. Foi aqui que eu casei, aceitei Jesus e me batizei. E aqui que eu apresentaria nossos filhos. Então ela sentiu no coração que essa palavra era a confirmação de Deus para que nos contasse esse sonho. O detalhe é que esse sonho que ela teve foi justamente na semana em que nós oramos a Deus pedindo um filho. Não bastasse isso, viemos ao culto da manhã no domingo seguinte. Fato incomum, visto que preferimos vir ao culto da noite. Assim que chegamos, eu fui ao banheiro enquanto a Ellen bebia água. Eis que chegou uma colega dela e disse que sonhou que a Ellen estava grávida, de um menino, e seu nome era Ismael. Eu saí do banheiro na hora e ouvi ela dizendo isso e fiquei em choque, pois em menos de 2 semanas, 2 pessoas aleatórias sonharam com nossa gravidez, justamente na semana em que dobramos os nossos joelhos e oramos pedindo um filho, e oramos a Deus pedindo um filho. Lembram que eu estava me perguntando se Deus ouvia a minha oração? Pois bem, eu pesquisei na internet o significado do nome Ismael. Eu não sei se tem outros significados, mas o significado que eu achei foi Deus ouve. Poucas semanas depois, descobrimos a gravidez dessa princesa que está aqui agora. Então, o meu testemunho essa noite é para dizer para vocês que Deus ouve nossas orações. Como diz a Bíblia em Isaías 65, 24, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Então, hoje eu estou aqui cumprindo a nossa promessa de apresentar a nossa filha aqui nessa igreja. Vamos ficar de pé, amigos? Ajuda aqui, Felipe. Pode, chama a família aqui. Vou chamar, cadê a família? Vai subir a família. Pode vir, família. Família do... Pode vir. Amém. Bárbara está com dupla honra. Essa é dupla honra, né? É dupla face, eu sempre falo isso. Amém. Graças a Deus. Beatriz. Família grande aí. Isso. Para mim é uma honra muito grande apresentar a Beatriz. A Ellen faz parte de um momento, de um tempo bem antigo lá atrás. Ela é nova, né? Mas faz tempo, um bom tempo, né? Um tempo bem antigo, né? Lá atrás, mas graças a Deus, te conheci muito novinha, né? Depois eu quis te adotar, você não quis, né? Mas aí depois você resolveu.
Aceitou, né? Aceitou o convite. Aí ganhou uma neta, tá aí, que é a Bia. Amém. Deixa sem sapato que é melhor, né? Vamos lá? Segura aqui para mim. Tendo as mãos aqui para frente, queridos. Nosso Deus, nosso Pai, te dou graça nesta noite pela vida da Beatriz, por esta família, Senhor. Eu te peço, Pai, que esta criança, que tem sido o motivo da alegria de toda essa família, a alegria desse pai, eu te agradeço, Senhor, por ela estar agora em meus braços, por ela estar nos braços da mãe, do pai, de toda esta família. Obrigado, Senhor, porque aqui mais um milagre, ó Pai, nós estamos presenciando nesta noite. E eu, pastor Ney Teodoro da Silva, pastor do Conselho das Igrejas de Nova Vida do Brasil, eu apresento Beatriz no teu altar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus. Amém. Nós temos aqui um certificado de apresentação, né? Certificamos que Beatriz, nascida 5 de maio de 2023, filha do Fabrício e da Ellen, foi apresentada ao Senhor Jesus hoje, dia 24 de setembro de 2023. Tiveram como testemunhas aqui algumas pessoas. Assina o pastor, Igreja de Nova Vida. Você pode aplaudir Jesus? É seu. Cadê as fotos? Pode sentar, gente. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos fazer o nosso ofertório agora. Espero que você seja fiel a Deus, tenha um coração generoso e abençoe esta casa de oração. Amém, amados? Você já preparou o seu envelope? Já está tudo direitinho aí? Você tem o seu envelope aí na sua frente. Se você já preparou, é hora de você ficar de pé. Vamos orar, vamos agradecer a Deus.
estão vindo do site da nossa igreja. Eu te peço, Pai, que Tu alcance essas vidas com Tuas mãos, trazendo cura, libertação. E eu penso, ó Pai, que nesta noite tudo pode mudar para essas vidas, porque nos agarramos em Ti e entendemos que Tua palavra de vitória já foi liberada a cada vida aqui. Eu oro em nome de Jesus e todos digam amém. Graças a Deus. Querido, vou te incomodar um pouquinho mais, para você ficar de pé, que hoje eu recebo uma pessoa, eu estava falando com ele que há 3 anos e meio, né, que ele não vem aqui, tivemos a pandemia, aí eu fiquei uma boa parte doente, fiquei 6 meses impossibilitado, e foi gerando, e eu em casa, eu falei, rapaz, eu tenho que ligar para o Cléo, preciso que ele venha na igreja. Ele é um avivalista, um pastor que traz assim, algo assim tão excelente para a gente. Ele não pode deixar de vir aqui na nossa igreja, né? Eu liguei para ele e aceitou o convite, né? Eu fiquei tão feliz, Cléo, ter aceitado o convite, né? Queria que você recebesse o pastor Cléo Holanda com muito carinho, gente. Você pode aplaudir Jesus? Mais forte, né? Obrigadão por vir, tá? Eu te agradeço. Glória a Deus. Você pode sentar. Uma boa noite, amada igreja do Senhor Jesus. Quem está feliz com Cristo aí, diga amém. Feliz com Cristo, né? Principalmente os flamenguistas hoje, né? Ainda bem que o povo é cristão, e aí vamos autorregular as nossas emoções nessa noite, louvado seja. Queridos, uma alegria muito grande estar aqui, mais uma vez, sempre que sou convidado para estar nessa igreja, essa igreja linda, cada vez mais bonita, e principalmente cheia da presença do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Cléo Holanda, sou pastor da Igreja de Nova Vida, do centro do Rio de Janeiro, e também sou psicólogo clínico, atendendo adultos, casais e atletas. E Deus tem nos dado a oportunidade de escrevermos alguns livros pela editora Central Gospel. E eu gostaria de estar anunciando o último livro que nós lançamos, e se você puder levar, comprar, você vai estar investindo no nosso ministério, mas eu acredito que você também vai estar investindo na sua vida. E você pode dar de presente. Afinal de contas, esse livro tem base na palavra de Deus, na ciência e na psicologia. Quem aqui busca melhores resultados na sua vida? Seja sincero. Todos nós, não é verdade? E muitas vezes nós buscamos, obviamente, a Deus. E eu lhe faço 2 perguntas. Quem aqui acredita que Deus capacita? Amém. Agora, pergunta para o irmão que está do seu lado. Você acredita no teu potencial? São coisas distintas. E é interessante porque em alguns momentos da Bíblia, Deus fala para vários personagens bíblicos que Deus, né, estaria ali capacitando eles. Mas também, como Gideão, Deus disse para Gideão, vai na tua o quê? Força, ou seja, eu vejo capacidade, eu vejo autoeficácia. E esse livro que nós lançamos é o Autoeficácia, desenvolvendo uma mentalidade de alta performance. A autoeficácia é uma coluna da autoestima, o que significa autoeficácia? O quanto eu acredito que sou capaz de realizar coisas significativas e relevantes. Então, nesse livro eu abordo a respeito de como desenvolver a autoeficácia, quais são os benefícios da autoeficácia, assim como também como desenvolver uma vida de disciplina. E tem um capítulo aqui muito interessante que eu falo sobre a síndrome do impostor. Muitas vezes, né, ao longo do meu ministério pastoral, 20 anos que eu sou pastor, tanto como pastor, como também psicólogo, muitas pessoas que eu ali convivo com um potencial extraordinário, com talentos dados por Deus, mas que vivem uma vida com um resultado muito aquém do que podem. São pessoas honestas, pessoas que têm uma vida de santidade, porém a vida não deslancha, não floresce. Então, nesse livro aqui, eu ensino à luz da palavra de Deus e à luz da ciência, como florescer, como conseguir colocar todo o seu potencial para fora. É um livro prático, objetivo, que eu acredito que vai ajudar você na conquista de resultados. Longe de mim querer falar que estou inventando a roda, tudo isso aqui tem base na ciência,
e na palavra de Deus. Então, se você puder levar, é o último livro que nós lançamos pela editora Central Gospel, e eu tenho convicção que Deus, daqui para o final do ano, muita coisa boa vai acontecer na sua vida. Amém? Então, esse livro aqui custa R$40, se você puder dar de presente, vai estar ali embaixo, né? Eu tenho um obreiro que eu trouxe comigo, e ali você pode usar Pix, crédito ou débito, e eu vou estar ali embaixo. Trouxe poucos exemplares, se você puder adquirir, então faça isso o quanto antes. Quem gosta de ganhar de presente aí? Quem gosta de presente? Levanta a mão aí. Então, vire para o irmão que está ao teu lado, eu creio que você vai me abençoar. Quem crê em milagre? Olha aí, ó. Graças a Deus. Esse momento é ótimo. Que eu vejo irmão que nem vira para o lado, não tem fé nenhuma para isso. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Texto muito conhecido de todos nós, mas que eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês. Marcos 4:35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus, que estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e disseram-lhe: Mestre, não importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, está aqui a tua santa e poderosa palavra. E a tua palavra nos fala em 2 Coríntios 3:17, que aonde há o teu Espírito, aí há liberdade. Por isso, Deus, nós profetizamos que todos aqueles que adentraram neste local e estão assistindo pelas redes sociais, se existe algum enfermo, vai ser curado em nome de Jesus. Se existe alguma pessoa, Deus, que esteja sofrendo com as questões emocionais, o Senhor Deus que toca no corpo, na alma e no espírito. Que não seja o homem a falar, mas o teu Espírito Santo, trazendo poder e graça. Que ninguém saia daqui de mãos vazias, mas que o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Meus amados irmãos, eu imagino que você que possui o mínimo de tempo e caminhada cristã, você já deve ter lido esse texto inúmeras vezes. Assim como deste altar aqui da igreja, eu imagino que você já deva ter ouvido muitas mensagens sobre esse texto, né, e mensagens maravilhosas. E todas as vezes que eu leio esse texto, todas as vezes que eu vou meditar, eu sou confrontado em algumas coisas no que tange ao meu comportamento e aonde eu quero chegar. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês, tendo em vista que eu creio, e eu vim aqui debaixo da graça, debaixo de uma palavra de Deus. E eu sei que essa palavra pode não ser para todas as pessoas, mas será uma palavra que vai trazer uma bênção especial para algumas. Por quê? Porque eu vim aqui da parte de Deus dizer para vocês que vem um tempo de mudança na vida de muitas pessoas que aqui estão. E eu vou mostrar isso na palavra de Deus. Por quê? Se você reparar, Jesus estava no ápice ali do seu ministério. Jesus estava indo de aldeia em aldeia, cidade em cidade, pregando o evangelho do reino, e aonde Jesus estava, os milagres aconteciam. E os milagres acontecendo,
Jesus, então, ali era cercado por uma numerosa multidão. Você que conhece a palavra de Deus, você sabe que inúmeras passagens da Bíblia cita o texto, e Jesus estava cercado de uma numerosa multidão. E desta feita, não era diferente. Jesus estava pregando, curando, libertando, quando, em dado momento, o texto vai dizer, naquele dia, já sendo tarde, ele diz para os discípulos o seguinte: passemos para outra margem. Jesus, sendo Deus, ele poderia dizer o seguinte: olha, eu vou permanecer aqui, e quem quiser que venha até mim. Eu não vou ficar andando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho. Eu vou ficar aqui quietinho, e a minha fama vai se espalhar, e as pessoas, elas vão vir até mim. Não seria nada demais se Jesus falasse essas coisas. Porém, Jesus nos mostra que a vida do cristão é uma vida em constante mudança, é uma vida de uma dinâmica diferente a cada dia e a cada momento. E Jesus, ele diz para os seus discípulos: olha, vamos sair da onde estamos e vamos chegar para um outro lado. É interessante porque Jesus ali está estabelecendo um tempo de mudança. Jesus está dizendo: olha, já está tarde, nós estamos numa cidade A e teremos que ir a uma cidade B, ou seja, temos coisas novas coisas vão acontecer. Enquanto nós estamos aqui sentados, eu creio que já existe um tempo de mudança sobre a tua vida. Porque a vida cristã é uma vida de uma dinâmica muito forte. E a pergunta que eu lhe faço: quem quer viver esse tempo de mudança aí, diga amém. Amém. Então diga para o irmão que está ao teu lado: eu vou chegar do outro lado. Presta atenção, Jesus então começa a dizer: olha, é tempo de mudança, vamos sair do ponto A e vamos até o ponto B. Se você quer viver um tempo de mudança, preste atenção, anote aí, você tem que ter meta. Não adianta eu ficar: Senhor, eu quero viver um tempo de mudança, eu quero um vinho novo, um novo tempo chegou, cantando vários hinos na igreja. Se você olhar as escrituras sagradas, você vai ver que quando vem um tempo de mudança, geralmente Deus está trazendo uma direção e um horizonte àquelas pessoas. E o que me chama a atenção é que Jesus está falando ali: olha, vamos viver um tempo de mudança, um tempo diferente, e vamos sair da onde estamos e vamos para um outro lugar. E isso Jesus está estabelecendo uma meta, um objetivo. E preste atenção, meta e objetivo nada tem a ver com milagre. Milagre só Deus pode fazer. Meta é aquilo que está em seu alcance e no meu alcance. Tanto é que você não vê Jesus pedindo nada de outro mundo para os discípulos. Por quê? Porque se fosse algo de outro mundo, os discípulos não teriam condições de fazer. Jesus então está dizendo o seguinte: olha, eu tenho um objetivo com vocês. Nós estamos nesta cidade e nós temos que chegar do outro lado, porque do outro lado vão viver coisas novas. Então, comecem a estabelecer essas metas. E ora, você tem meta? Você tem objetivo? Ah, objetivo. Quem aqui quer ficar rico? Levanta a mão. Quem não ficaria triste de ficar rico? Tá? Você quer... Mas como você quer ficar rico? Ah, eu quero ficar rico. Trabalhando. Mas em quê? Entende? Então, tem muitas pessoas, e eu me lembro muitas vezes que eu parei de fazer isso, porque eu entrava em estado de humor deprimido na igreja, quando no final do ano nós fazíamos um projeto de vida. E ali o projeto de vida, a gente falava assim para as pessoas da igreja, e olha, eu pregava sobre meta, objetivo, propósito. E olha, vocês vão escrever quais são suas metas para o ano. E eu pegava pedido de oração por pedido de oração e orava um por um. Chegava uma hora que eu falava assim: não, eu vou ficar doente. Porque eu botava assim: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes que está em oculto aquilo que eu desejo. Então não é meta. Meta tem que ter clareza, e por isso você que tem a meta de ficar rico, você que tem meta de casar, você que tem meta de viver do ministério, você que tem meta de servir ao Senhor Jesus, a sua meta em primeiro lugar, ela deve ser específica.
Jesus está falando, nós vamos sair daqui e vamos chegar até Gadara. Jesus foi específico. Segundo lugar da meta, a meta ela tem que ser mensurável, ou seja, ela tem que ser calculada. Nós temos condições de chegar do outro lado? Temos. Por quê? Porque nós temos o barco, o clima está legal, temos ali a maioria dos apóstolos são pescadores, dominam no que tange a embarcação e a navegação, então, calculando, vamos chegar do outro lado. Meta também, ela tem que ser o quê? Atingível. Meta não é milagre, meta é algo que você pode atingir. Então, Jesus está dizendo, vamos passar daqui, vamos a Gadara, específico. Eles mensuravam, obviamente, então temos aqui calculando, está tudo certo. É atingível? É possível chegar do outro lado? Claro que sim. Em quarto lugar, toda meta tem que ser relevante e realista. Então, esse objetivo que você tem um significado, é relevante para você? Então, louvado seja o Senhor. E em último lugar, toda meta, ela é temporal. Ela tem dia para começar e ela tem dia para... Mas tem gente que usa texto fora de contexto, que vira o quê? Não, a Provérbios 16:1, pastor Cléo, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu sei, cara pálida, mas isso é papel de Deus, não é seu. O seu papel é ser específico, é mensurar, é colocar objetivos para que você não venha ficar frustrado. Não é verdade? Tem que ser algo que você possa atingir, tem que ser relevante, tem que ser temporal. E Jesus disse, olha, nós vamos sair daqui e vamos para o outro lado. Jesus está falando nessa noite, tenha metas, tenha objetivos, sabe por quê? Porque Ele já liberou uma palavra sobre a tua vida. Você vai chegar do outro lado. Quer viver um tempo de mudança? Tenha meta, tenha objetivo. Mas quer viver um tempo de mudança? Segura o que eu vou te falar. Pega na mãozinha do irmão que está ao teu lado aí, que vai ser forte essa. Fala para ele, esse ano é ano de despedidas. Pega na mão do seu irmão e fala, esse ano é ano de despedida. Então, calma aí. Pastor Ney Teodoro chama o pastor Cléo depois de 3 anos. E ele vem aqui dizendo que vai ter despedida. Está repreendido esse pastor coveiro. Eu não estou falando de morte. Eu estou falando que para vivermos um novo tempo, para termos mudança na nossa vida, em muitos momentos é necessário nos despedirmos de pessoas. Jesus, ele disse, olha, eu estou pregando, está tudo bem, tem gente sendo curada, tem gente sendo salva, mas olha, já é tarde, e eu peço para vocês que vocês possam se despedir do povo, se despeça de algumas pessoas, e existem 3 tipos de pessoas que acabam, vamos dizer assim, passando na nossa vida. Primeiro tipo de pessoa, ou pessoas, são aquelas que são provisões de Deus. Elas vão surgir no momento e elas vão desaparecer no outro momento. São aquelas pessoas que elas são inesperadas, elas são circunstanciais. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus que nós devemos ser hospitaleiros, porque sem saber nós vamos assistir anjos, vamos hospedar anjos na nossa casa. E em nome de Jesus, meu irmão, Deus vai colocar pessoas no teu caminho que serão provisões de Deus para a tua vida. Serão pessoas estratégicas, serão pessoas que vão abrir portas para você, serão pessoas que elas vão aparecer no dia e vão desaparecer no outro dia, e você vai dizer, não, mas eu quero andar com ela, cadê ela? Ela vai sumir, por quê? Porque ela foi provisão de Deus para aquele momento. Mas existe o segundo tipo de pessoa, ou o segundo tipo de pessoas, são aquelas que elas vão caminhar conosco por um momento só. E é necessário nós nos despedirmos delas. Por quê? Porque somos melhores do que elas? Não. É porque o nosso propósito de vida é diferente dos delas. Existem pessoas que é necessário nós despedirmos dela.
Porque essas pessoas, querendo ou não querendo, acabam sendo pessoas que são impeditivas para vivenciarmos o novo de Deus e chegarmos aonde Deus tem para nós. Mas pastor Cleo Holanda, como é que eu vou abandonar o meu amigo de infância que joga bola, o birubiru, o tico-tico? Como é que eu vou abandoná-lo? Eu vou ser um traíra? Não é isso. Porque existem momentos, existem pessoas que a questão, que a roda, o círculo de amizade que você tem, você mais fala do que ouve. Mas Deus vai fazer com que você saia dessa roda e vai para uma outra roda que você mais ouça do que fala. Deus quer te levar para um novo nível. Deus quer estabelecer na sua vida um novo tempo, um novo propósito. E para isso não fique desesperado, para isso não fique triste. É necessário sim se despedir de determinadas pessoas. Por quê? Porque existe algo de Deus preparado para a tua vida. Se despeça. E o terceiro tipo de pessoa, ou de pessoas, são aquelas que vão caminhar conosco o resto da vida. O texto vai dizer aqui, diz o texto da palavra de Deus, que o barco, e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Da mesma maneira que eu falei que vai aparecer, vai surgir pessoas que vão ser provisões de Deus, se prepare e levanta a tua mão. Você vai abrir caminhos para muitas pessoas. Porque os discípulos foram na frente e os barcos, alguns barcos seguiam. Deus colocará pessoas no seu caminho, que você será aquela pessoa que vai abrir o caminho, vai abrir a passagem para outras pessoas entrarem. Deus vai conectar pessoas sobrenaturais na tua vida, pessoas que vão te ajudar no meio da tua caminhada e que no meio da tempestade vão estar ali contigo. Por quê? Porque sobre a tua vida existe uma palavra, e essa palavra é a seguinte: você vai chegar do outro lado. Você pode dizer para o seu irmão: você vai chegar do outro lado. Então o que eu aprendo? Que para haver mudança, eu desejo uma mudança, eu desejo viver um novo tempo, então é necessário eu ter meta, e nessa meta também eu tenho que entender e compreender que para que eu viva um tempo de mudança, em alguns momentos eu vou ter que me despedir de pessoas, e é interessante que quando eles fazem isso, a Bíblia diz que eles entram no mar, e logo que eles entram no mar, se levantou um grande temporal de vento. Jesus, ele tinha alguns discípulos, 12. A maioria dos apóstolos, antes de serem apóstolos, qual era a profissão da maioria deles? Pescador. Quem aqui já pescou alguma vez na vida? Eu gosto de pescar. Só 2, graças a Deus. Pescar é muito chato. Mas tem gente que gosta. Ora, você acha que tendo ali de 4 a 6 pescadores, discípulos, apóstolos, vocês acham que eles entravam no mar de qualquer jeito? Vocês acham que eles, se soubessem que ia haver tempestade, eles entrariam no mar? Claro que não. Um pescador, perito, profissional, e eles, obviamente, eles eram muito mais aguçados no clima do que um pescador hoje em dia, que pode entrar na internet e ver o serviço, né, do clima, né? A gente entra no celular, sabe qual é a temperatura de outro país hoje. Obviamente, eles olharam aquele momento e falaram: não, Jesus, podemos ir à vontade. O vento está tranquilo, né? O barco está muito bem, obrigado, está tudo certo, vamos nessa. Quando eles vão e entram no mar, o temporal levanta. O que eu aprendo? Que toda ação tem uma o quê? Reação. Foi a única coisa que eu aprendi na escola em física. Por isso que eu virei psicólogo. Preste atenção, existem momentos na nossa vida que nós queremos e desejamos mudança. E não tem ninguém que nos ajude. Existem momentos que nós queremos ver o novo de Deus. Existem momentos que nós queremos que alguém lance uma palavra sobre nós e ninguém faz absolutamente nada. Mas a partir do momento que a gente, ou cada um de nós, nos levantamos e reagimos, começa a vir um monte de vendaval.
começa a vir um monte de temporal. Eu não sei se já aconteceu contigo, você diz assim, meu Deus, foi só eu ficar firme com Jesus? Foi só eu estabelecer propósito? Foi só eu jejuar que o inferno se levantou, o vento veio? Quem já passou por isso? Tem irmão que está num vento tão grande que não tem nem força para levantar a mão. Mas por quê? Porque, meu amado e querido irmão, presta o que Deus está te falando, presta atenção no que Deus está te falando. O que fazia o barco chegar no destino? Era o equilíbrio do barco, porque o barco tinha que ter equilíbrio, e o vento. Os barcos naquela época não tinham motor. Então, para chegar do outro lado, era necessário equilíbrio e vento. E o que aconteceu com os discípulos? Começou a vir um temporal de vento. Levanta a tua mão. Sabe por que esse vento surgiu na tua vida? Para acelerar o processo de Deus na tua vida. Sabe por que surgiu esse vento? Sabe por que surgiu esse problema? Sabe essa meta que é temporal que eu disse agora? Que você tinha como objetivo daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ou daqui a 3 meses, Deus, manda eu lhe dizer, vai ser mais rápido do que você espera. Sabe por quê? Esse vento não veio para te matar, esse vento não veio para te subjugar, esse vento não veio para te afogar, esse vento veio para acelerar o processo. Se prepare, você vai conquistar mais rápido do que você imagina. Quem crê nisso, levanta a mão e glorifica Ele. Aplauda bem forte ao Senhor. O vento se levantou e é interessante, porque o vento ali representa que Deus estava acelerando o processo. E então o texto vai dizer que o temporal de vento e as ondas arremessavam o barco de um lado para o outro. E é interessante que o texto vai dizer que a água começou a entrar no barco e era perigoso, porque o barco cheio de água podia o quê? Afundar. Entenda, quando nós temos objetivos, quando nós temos metas, quando nós estamos dispostos a vivenciar de fato uma nova postura, vivenciarmos um novo tempo na nossa vida, é necessário entender que Satanás e a própria vida, ela vai tentar fazer com que problemas apareçam e surjam, para nos tirar ali o nosso equilíbrio, para tentar nos assustar, porque entenda, aquele vento era tão forte que ficou balançando o barco de um lado para o outro, e então ali começou a entrar água dentro do barco. Se você está passando por uma luta, se você está passando por uma adversidade, se você está passando por uma peleja, entenda, esse problema está acelerando a tua vitória. E não deixe a água externa entrar dentro do teu barco. Por quê? Porque a água representa os problemas de fora. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, de 16 a 18, ele vai dizer, por isso não desanimamos, porque se o nosso homem exterior se corrompe, o nosso homem interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que vemos, e atentando nós nas coisas que não vemos, porque essas são eternas. Satanás, ele não pode te tocar. Por que não pode te tocar? Porque 1 João 5,18, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Mas Satanás sabe como trazer em você, te desequilibrar. Como? Soprando um vento, soprando um problema que vai te desequilibrar emocionalmente, e você vai permitir que o problema externo comece a entrar dentro de você, causando malefícios, causando aí vários sintomas, coisas terríveis e tenebrosas. Mas em nome de Jesus, hoje é noite de cura. Hoje é noite que Deus está te falando, vai em frente, não desista, porque Satanás está tentando tirar o teu equilíbrio, mas já tem uma ordem dos céus, você vai chegar do outro lado. Eles começam então a entrar em desespero, e aí nós temos 2 cenários: os discípulos
apavorados e desesperados. E Jesus, no mesmo barco, Jesus estava o quê? Dormindo. Olha que interessante, grave isso. Toda situação na nossa vida gera um pensamento. Todo pensamento gera uma emoção. E toda emoção gera um quê? Comportamento. A situação ali era, tem vento, tem temporal, os discípulos, meu Deus, vamos morrer, vamos perecer. Por que Jesus permitiu isso? Emoção, medo, comportamento, foi acordar Jesus. Jesus, como é que ele estava? Dormindo. Quem já viajou aí, seja de ônibus ou de avião, levante a mão. Você já ficou com medo de viajar alguma vez? Não, graças a Deus. Temos um irmão muito corajoso aqui, um para-suicida. Ele tem embotamento emocional, ele não tem medo de nada. Então, por exemplo, existem pessoas que quando andam de avião, o avião começa a balançar. Quando começa a balançar e ele não entende nada de avião, se o avião balançou é porque vai o quê? Ele começa a falar, Senhor, se tu me livrares dessa, o dízimo vai ser dobrado, Senhor. Aí se balança mais, Pai, eu me enganei, Senhor, é metade esse mês, Senhor. Essa pessoa começa a fazer várias promessas, votos, seja lá o que você queira dar, e do lado dessa pessoa tem alguém assim, ó. Cara, eu estou quase morrendo, como é que esse cara está babando do meu lado? A situação é a mesma, mas a interpretação é o quê? Os discípulos representam aqueles que estavam sendo atingidos por uma crença de desamparo tão grande. Senhor, importa que pereçamos? Os discípulos estavam tomados ali por uma ansiedade completamente disfuncional. Eles já estavam catastrofizando, o pior vai acontecer, o Senhor nos enganou. Porque todo ansioso, ele quer ter controle de tudo. Todo ansioso, ele é intolerante às incertezas. Todo ansioso, o foco é no negativo. Todo ansioso, ele de tanto fica ansioso, ele já se encontra cansado, nós vamos perecer. Todo ansioso, ele tem dificuldade de dormir. Eu não sei, parece que eu tenho a síndrome do pensamento acelerado. Eu vou dormir, não paro de pensar. Graças a Deus, se você para de pensar, é morte cerebral, meu irmão. É um ansioso. E Jesus representa aquele que sabia que a vida dele estava nas mãos do Pai. Tem gente aqui que por causa de um temporal verdadeiro, não era mentira esse temporal. Tem gente aqui que quer mudança, mas não tem meta. Tem gente aqui que quer mudança, mas não está se despedindo de determinadas pessoas. Tem gente aqui que quer mudança, mas não está sabendo compreender esse momento, e está deixando os problemas exteriores entrar dentro de você e roubar a tua paz, te tirando do eixo, provocando uma ansiedade enorme. E aí os crentes, então, ano passado, não, porque o Brasil vai dizer que lá, e o Brasil diz que lá. Cadê tua fé, rapaz? Nós não dependemos do homem, nós dependemos do Senhor Jesus. Que orfandade é essa? Que esquizofrenia espiritual é essa? Pelo amor de Deus! E nós vemos que os discípulos ali, sem dormir, desesperados. Tem gente aqui que não está dormindo direito. Tem gente aqui que está tomando remédio para ansiedade, nada contra, sou a favor, mas que seja por um momento e com prescrição médica. Sabe qual é o remédio mais vendido do Brasil? Rivotril. Pessoas que são escravas disso. Por quê? Porque estão ansiosas demasiadamente. Nós não seremos da geração desses discípulos que um vento desestrutura, um vento a gente acha que tudo se perdeu. Não, que possamos ser parecidos com Jesus. O vento está forte, está. O vento está terrível, está. Mas a minha vida está nas mãos de Deus.
Você pode levantar tua mão e adorar a Ele. Meu irmão, Deus está tocando na tua alma hoje. Deus está regulando a tua ansiedade. Deus está regulando o teu sono. Sabe por quê? Deus está preparando um milagre para a tua vida. Aleluia. Pega na mão do teu irmão e fala assim: meu irmão, pode dormir, meu irmão. Eles acordam Jesus. E Jesus ele fala: já que vocês me acordaram, vou fazer o seguinte. Eu vou repreender o vento e vou falar com o mar. Essa noite seja uma noite profética para a tua vida. Seja uma noite que você repreenda todo vento contrário contra você. Todo problema tem nome. E grave isso, a tua ansiedade tem endereço. Eu estou ansioso do nada. Não, tem endereço. Estou ansioso por causa das contas que eu tenho para pagar. Estou ansioso por causa da minha vida sentimental. Estou ansioso por causa de decisões que eu tenho que tomar. A sua ansiedade tem endereço. Mas existe um que é o dono do endereço. Ele se chama Jesus de Nazaré. Jesus repreendeu o vento. Qual é a situação da tua vida que está tentando roubar teu sono? Está tentando roubar a promessa? Está tentando roubar a tua paz? O nome que você queira dar. O que está tentando roubar? Você vai repreender. Problema financeiro, eu te repreendo em nome de Jesus. Problema sentimental, eu te repreendo em nome de Jesus. Você vai repreender, mas você também vai dizer ao mar, porque o mar quer tirar o teu equilíbrio. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: vem um tempo de equilíbrio na tua vida. Porque quando Jesus repreendeu o vento e disse ao mar, a Bíblia diz que houve o quê? Bonança. Bonança em grego significa tranquilidade. Levanta a tua mão. Essa igreja vai viver um tempo de tranquilidade. Em nome de Jesus, se prepare. É ausência de desafio? Não. É ausência de temporal? Não. Mas se prepare. Você vai viver um tempo de tranquilidade. Quando Jesus repreendeu o vento e disse ao mar, houve o tempo de paz, de tranquilidade. E então, depois da bonança, Jesus chama os discípulos. E Jesus, então, faz duas perguntas para os discípulos. Por que sois tímido? E por que não tendes o quê? Fé. Você quer mudança na vida de alguém? Você deseja, você tem um amigo, tua esposa, teu marido, uma pessoa próxima que você percebe que essa pessoa não está indo num caminho bacana, ou você quer dar um feedback para ela? Não afirme, troque a sua afirmativa pela pergunta. Jesus, ele não falou assim: vocês são tímidos e vocês não têm fé. Jesus perguntou: por que sois tímidos? E por que não tendes? Por quê? Porque a pergunta, ela abre a comunicação. A pergunta faz a pessoa o quê? Refletir. Por exemplo, hoje, tem vascaíno vibrando. Aí você pergunta para o vascaíno: ganhou o quê? Você está entendendo? Você vai abrir a comunicação. E o Botafogo, vamos ganhar. Calma. Você não acha que você está ansioso demais? Você abre a comunicação para a pessoa o quê? Refletir. Jesus pergunta assim: por que vocês são tímidos? E é interessante porque, quando eu me converti, eu sou uma pessoa introspectiva. E quando eu olhava o texto, os tímidos não herdarão o reino dos céus, eu olhava e falava assim: meu Deus, eu não vou entrar no céu, eu sou tímido. Será que Deus vai me deixar de fora por causa dessa besteira? Aí eu fui estudar. Ser introspectivo é uma coisa, ser tímido é outra. Introspectivo é aquela pessoa mais calada, mais reservada, é aquela pessoa que ela não é muito dada à comunicação, mas ela é na dela. E se ela tiver que fazer uma entrevista de emprego, ela faz. Mesmo tremendo, ela vai e faz.
É aquela pessoa que, se ela tiver que apresentar um trabalho na faculdade, na escola, mesmo com medo, ansiedade, ela vai lá e executa. Mas ela é introspectiva. Porém, quando a pessoa ela não cuida desse lado introspectivo, ela pode desenvolver a timidez. E a timidez é um comportamento disfuncional. Por quê? Porque a timidez é o seguinte, presta atenção. Os discípulos, eles tinham toda a capacidade humana e espiritual para fazerem o que Jesus fez. Porém, a timidez impediu deles fazerem. O que Jesus estava dizendo para eles é o seguinte: meus amados, eu já dei autoridade para vocês. Vocês têm autoridade de pisar em serpentes e escorpiões. Aquele que crer em mim, obras ainda o quê? Maiores. Por que vocês são tímidos? Em outras palavras, vocês têm todas as ferramentas, vocês têm toda a graça, a unção, o talento, a habilidade para fazerem. Não havia necessidade nem de me chamar. Vocês teriam todas as condições de resolverem este problema. Porque vocês são tímidos. Tem gente aqui talentosa, tem gente aqui habilidosa, tem gente aqui cheia da unção de Deus, mas Jesus está perguntando para você, por que você é tímido? Por que você é tímido? Aí você olha a internet, tem um monte de gente falando um monte de besteira, e você é muito mais capaz do que essas pessoas. Mas você é tímido, tem medo. Ah não, eu estou esperando, a frase dos crentes, meu Deus do céu, estou esperando o tempo de Deus, já tem 97 anos. Deus está quebrando a timidez nessa noite. Tem gente aqui que vai se tornar rica, milionário. Para isso, Deus está falando para você, levanta a mão. Quebre a timidez, porque aquilo que você precisa, você já tem. Vai em frente. Aleluia. Encare o medo, vai em frente, porque Jesus pergunta, olha o que Jesus fala, porque sois tímidos e porque não tendes fé. Jesus primeiro fala do comportamental, para depois falar do espiritual. Por quê? Porque a timidez impede o fluir da fé. A timidez impediu deles agirem com fé. Jesus poderia falar, por que vocês não têm fé e por que vocês são tímidos? Não. Essa timidez impediu deles agirem com quê? Com fé. E a Bíblia diz em Romanos 4,17, que a fé chama à existência aquilo que não existe. Que haja o fluir da fé na tua vida. Que a timidez seja quebrada nessa noite. Que você fale, Deus, eu vou quebrar essa timidez, porque eu creio que é um tempo de mudança. Eu tenho meta, eu já vou me despedir de meia dúzia, eu não vou ter medo do vento, eu vou estar equilibrado, eu vou estar descansando em Ti, e não importa, a timidez não vai me dominar, sabe por quê? Porque eu tenho uma palavra, e a palavra é a seguinte, eu vou chegar do outro lado. Depois que Jesus disse isso, eles disseram, quem é este que até o vento e o mar? Mas parou por aí não. No capítulo 5, versículo 1, diz assim, entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos ganarenos. Fala para o irmão que está ao teu lado, você vai chegar, minha irmã. Aí eu fui olhar, Gadara, o que significa Gadara em grego? Recompensa do fim. Só quem persevera, só quem é consistente e resiliente chega até o fim, e quem chega até o fim é que ganha prêmio. Não adianta você falar assim, mas eu quase fui médico. Parei no 6º período, mas eu sou um quase médico. Você não é médico, você não é nada.
Ah, eu sou quase engenheiro, fiz 7 períodos. Você não é nada. Você é quase, quem é quase não é nada. Tem gente que começa muito bem, mas não chega até o final. Tem gente que o início é maravilhoso, mas no meio se perde. Jesus levou os discípulos e falou para eles: vamos viver um novo tempo, vamos sair daqui e vamos chegar do outro lado. E a Bíblia diz que eles chegaram do outro lado, e em nome de Jesus, você também vai chegar do outro lado. Mas pastor Cléo Holanda, eles chegaram do outro lado, e eles foram recepcionados por uma comitiva, uma grande festa, foi isso? Welcome to Gadara, bem-vindo a Gadara. Quem estava esperando lá no desembarque? Um endemoniado. O gadareno, poderoso gadareno. Que a única vez na Bíblia que se cita legião de demônios. Onde quando Jesus foi expulsar o demônio disse: por favor, não me tire desse país não. Aquele demônio, aquele gadareno, representa o quê? Que ele dominava um quê? Território, uma terra. E ele, quando vai ser expulso, fala assim: não me tire desse país. Tanto é que ele é lançado aonde? Para os porcos. Eu sei que essa mensagem pode não ser para todas as pessoas, mas tem gente aqui que Deus vai entregar um território nas tuas mãos. E o que é o território? É uma terra. É algo que você vai conquistar, que nem nos melhores sonhos você imaginou que conquistaria. Você pensou apenas que era uma viagem que ia chegar do outro lado. E Deus está falando: eu lhe darei uma terra. Essa terra pode ser uma empresa, essa terra pode ser um casamento, essa terra pode ser um ministério, eu não sei. Por isso você entende do temporal, porque os demônios, a legião estava ali, eles não podem chegar, mas existe uma palavra de Deus sobre a nossa vida, Deuteronômio 28:7, se o inimigo veio por um caminho, por 7 vai fugir. Levanta a tua mão, vá até o fim. Deus tem uma terra para você. Pode aplaudir a Ele. Deus entrega a terra e depois eles saem dali. Vão curar a mulher hemorrágica e vão ressuscitar a filha de Jairo. Diga glória a Deus. Deus não apenas nessa noite vai dar território para alguém, mas Deus vai dar cura para pessoas que aqui estão. A mulher tocou em Jesus e foi livre do flagelo. Tem gente aqui que está perdendo sangue, está perdendo vida, está perdendo fé, está perdendo esperança. Hoje é noite de cura. Situações que estão persistindo há anos. E Jesus está falando: sabe por que você chegou do outro lado? Porque eu tenho a terra, eu tenho cura. E assim como Jairo teve a sua filha ressuscitada, hoje Deus também pode estar ressuscitando sonhos de pessoas nesse lugar. Território, cura e ressurreição. Agora você começa a entender por que Satanás não queria que eles chegassem do outro lado. Quanto maior a sua luta, maior será a tua vitória. Por isso, faça como os discípulos, obedeça e creia que você não está ouvindo essa mensagem por um acaso. Você está aqui hoje porque Deus está falando para você. Você vai chegar do outro lado. Que Deus te abençoe de maneira rica e abundante. Aplauda bem forte ao Senhor. Fique de pé, em nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: você vai chegar. Feche os teus olhos. Eu gostaria de orar por todos
eu não vou chamar aqui à frente, porque eu creio que todos que aqui estão possuem um desejo, possuem um anseio de mudança. E é interessante porque naquele barco, Jesus não estava sozinho, nem havia apenas um discípulo ali, mas haviam vários discípulos. E eu quero lhe dizer que nessa noite, a igreja de Nova Vida, de Vila Rosali, vai chegar do outro lado. Ah, meu irmão, a tempestade pode aparecer, mas a tempestade está acelerando o processo. Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração. Porventura, eu vou fazer 2 convites apenas e vou orar por todos, a igreja esteja orando. Existe alguém aqui no nosso meio que porventura quer entregar a sua vida para Jesus, quer ter um encontro com Jesus e ainda não teve esse encontro com Jesus? Não estou falando para você ser adepto a uma nova religião, mas eu estou falando para você, querido, que quer ter um encontro genuíno com Deus. Existe alguém aqui? Levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Existe alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão bem alto que eu quero orar por você. Existe alguém que quer voltar para Jesus? Alguém quer voltar para Jesus? Levante uma das suas mãos. Deixa eu orar por você. Em nome de Jesus de Nazaré, fecha os teus olhos. Vamos louvar o Senhor e eu vou orar. Se é bem assim, o medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Se é bem assim, é tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Faça desse na tua oração. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Diga bem forte. Se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós sem vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você, também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te trazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pôde acontecer? Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Levante as tuas mãos aos céus e comece a glorificar o Senhor. Comece a adorar a Ele. Comece agora a falar para o vento. Comece a repreender o vento e comece a dizer para o mar: Pai querido, amado Deus, a tua igreja está em oração. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor agora, Senhor, toque nesse meu irmão, essa pessoa que adentrou aqui, ó Deus, angustiada,
Entrou aqui, ó Deus, cheio de ansiedade, Senhor, com medo do amanhã, com medo do futuro, achando que o barco vai afundar. Mas em nome de Jesus nós dizemos: problema financeiro, cale a boca. Problema conjugal, seja repreendido agora em nome de Jesus. Doença, bata em retirada. Problema no ministério, caia por terra no nome de Jesus. Pai, nós levantamos a nossa voz e a tua palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza comerá do seu fruto. Eu digo: Satanás, sai da frente! Sai da frente, vento, cala a boca! Cala a boca e repreendemos em nome de Jesus. Vem um tempo de paz, meu irmão. Se eu fosse você, abria a boca e adorava. Vem tempo de paz. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. O hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Pegue na mão do irmão que está ao teu lado. Em nome de Jesus, eu gostaria que você orasse por ele. Porque essa mão que você segura não é a mão do teu irmão, é a mão do Senhor Jesus, que diz para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço com a minha destra fiel. Aleluia. Abra a tua boca e interceda por essa pessoa. Ore, 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 ore. Profetize. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, Pai. Eu não sei o que o irmão da minha direita está passando. Eu não sei o que o irmão da minha esquerda está passando. Mas eu sei que o Senhor pode mudar a história da vida dele. Que ninguém, ó Deus, saia daqui hoje da mesma maneira que entrou. Mas em nome de Jesus de Nazaré, nós profetizamos: a tempestade vai passar. E esse meu irmão vai chegar do outro lado. Se você crer, repita comigo dizendo: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, a timidez, a ansiedade não vai me parar, porque eu creio que eu vou chegar do outro lado e o Senhor será glorificado. Levanta a tua mão e glorifica Ele. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado. O hino da vitória. Só o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Meu irmão querido, olhe para mim um minuto. Deus, através do pastor Ney, está me dando a oportunidade para estar com vocês até dezembro, pelo menos uma vez por mês. Dia 8 de outubro eu vou estar aqui. E em nome de Jesus, daqui para o final do ano, nós vamos colher muitos testemunhos.
Por isso que eu peço a você, que você no dia que eu for ministrar, o pastor Ney vai te dar o aviso, dia 8 de outubro, você já anota aí, segundo domingo de outubro, você faça um jejum durante a semana. Por quê? Porque Deus me deu essa palavra. Porque eu sei que existem pessoas aqui que Deus tem coisas extraordinárias. E até o final do ano nós vamos testemunhar que chegamos do outro lado. Então faça essa aliança com Deus. Quando o pastor Ney fala, o pastor Cleber vai estar aqui dia 8 de outubro, né? Em novembro outra data. Na semana você escolhe um dia, faz jejum, e você vai lembrar que é o quê? Eu vou chegar do... E durante esses meses nós vamos pregar, vamos orar, e se prepare, vem um tempo de tranquilidade sobre você. Que Deus te abençoe de maneira rica e abundante. Aplauda bem forte ao Senhor. Pastor Ney. Amém, gente? Paz, vamos para casa? Amém? Que você tenha uma noite abençoada, um dia, amanhã de excelência. Pai, obrigado por tudo que aconteceu aqui. Leva-nos debaixo da tua proteção. Que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja sobre nossa vida de uma forma rica. Aplauso para Ele. Deus abençoe. Vai em paz.